Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Glória a Deus, aleluia. Continuamos com o nosso estudo Decido Ser Próspero, e aqui minha Bíblia está aberta em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom, diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Amados, uma das maneiras em que Deus prospera aquele que teme ao Senhor é a transferência de riqueza. Deus faz isto, pois Ele tem o coração dos reis e sacerdotes, e Ele inclina conforme Ele quer. Provérbios 21:1. Vemos, amados, que o homem que tem muito dinheiro ama o dinheiro, mas o Senhor é soberano. Você viu quando aquele povo serviu a Deus ali no Egito, e que eles estavam saindo, e que aquele povo do Egito foi tocado por Deus a dar muito ouro para eles saírem? Você viu como é que Deus moveu os corações de Jó após ele passar pela prova e deu a ele tanto ouro que ele conseguiu ser o homem mais próspero do Oriente de um dia para o outro? Você viu como Deus moveu corações para a igreja primitiva que estava começando, onde as pessoas colocavam tesouros aos pés dos apóstolos sem que eles pedissem nada? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Nós ficamos ali buscando o Senhor, sendo o Senhor o nosso ouro, o nosso tesouro, e procurando ajudar as pessoas a conhecer a Cristo. Enquanto isso, a Bíblia diz em Isaías 64:4 que nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Enquanto nós buscamos o reino de Deus e sua justiça, Deus moverá corações conforme Ele quer, no tempo e no modo. Você viu que quando acabou o tempo do cativeiro, que Deus havia dito ao profeta Jeremias, Daniel estava em oração, buscando as coisas de Deus, se entregando a Deus de todo o coração. E ali ele prevaleceu em oração no espiritual. Quando ele rompeu no espiritual, Deus moveu dois reis que nada tinham a ver com Deus, que nem temiam a Deus, para dar recursos financeiros, soldados, cavalos, para que eles reconstruíssem a cidade e os muros. Assim Deus pode fazer com que haja transferências de riqueza para aquilo que for da vontade dele. Ele é poderoso. Você não deve ficar desabafando com todo mundo suas dificuldades financeiras, jamais. Como uma pessoa que está no culto e diz assim: ó Deus, em voz alta, né? Toca nos irmãos me ajudar financeiramente. Isso não é fé. A fé é como o George Miller, que escreveu o livro 1000 Orações Respondidas. Ele tinha um orfanato e ele não tinha recursos financeiros, mas ele não contava nada para ninguém. Ele apenas dobrava o joelho junto com as crianças e nunca faltou alimento, nunca faltou o que eles precisavam, porque eles buscavam na fonte que é Deus, e Deus tocava nas pessoas para aquilo que era para a glória dele e para ajudar aqueles necessitados. Sim, aqueles necessitados eram supridos por Deus. O que vemos, meus amados, por toda a Bíblia é que Deus está supervisionando a vida daqueles que buscam a Ele com sinceridade, buscam a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para dar ou fazer. Não buscamos a Deus, porque hoje o que vemos, muitas pessoas buscam a Deus por esse falso evangelho da prosperidade. Existe o verdadeiro evangelho da prosperidade, porque o Senhor é meu pastor, não faltará. Ele mostra na palavra dele que ele supre as necessidades daqueles que o temem. O nosso Deus é Jeová Jiré, o Deus da prosperidade verdadeira. Mas porque alguns, meus amados, ficam buscando em campanhas desesperados e fazendo comércio da fé, levando objetos para casa? Algumas pessoas chamam isso de evangelho de prosperidade, mas na verdade esse é o evangelho comercial, porque o evangelho da prosperidade é buscar o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas no seu tempo e no seu modo. Vemos, queridos irmãos, que o Senhor Deus é um Deus que prospera aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz no Salmo 35:27 que Deus tem prazer em prosperar os seus filhos. Muitas pessoas, quando se fala em prosperidade, dizem: ai, dinheiro, e sente urticária. A Bíblia diz nos Salmos que aquilo que você não quer a bênção, ela vai se afastar de você.
Quem fala mal da prosperidade, quem fala mal dos prósperos, aquilo que você fala mal, você afasta de você. É a unção que você respeita e que vem sobre a sua vida. Não fale mal da prosperidade, porque Deus prosperando você, você vai ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. O único que quer ver você endividado, quebrado, é o diabo. Deus quer que você tenha, mas que você não seja preso pelo dinheiro, que o dinheiro não tenha você, que você não seja avarento ou idólatra, mas que você possa ser administrador daqueles recursos financeiros que passarem pela sua mão, você vai fazer boas obras. Então o dinheiro é algo neutro. Muitos dizem, pastor, mas a Bíblia diz mais fácil é passar o camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí continua a leitura, assim falava Jesus dos fariseus que amavam as suas riquezas. Então o problema é você não estar se preparando espiritualmente, se desapegando do dinheiro, não estar se apegando no Senhor, não estar santificando a sua vida. Então você não está preparado para o dinheiro, porque aí o dinheiro vai tirar a tua salvação. Você vai ser uma pessoa avarenta, idólatra. Então o problema não é o dinheiro. Desde a queda, o homem ama qualquer coisa além de Deus. Ele é idólatra, né? Então Deus precisa fazer um milagre para que nós tenhamos alegria na generosidade e que nós venhamos a nos desapegar. Assim como Abraão, quando desapegou de Isaac. Que Isaac foi para o segundo lugar, ali era lícito. Muitas vezes o dinheiro está em primeiro lugar na vida da pessoa, Deus não vai prosperar porque ela vai perder a salvação. Mas se ela amar ao Senhor, esse é o nível seguro. Se a pessoa ama o Senhor, a prosperidade virá e ela não vai se empolgar com aquilo, vai ser apenas uma ferramenta, um instrumento para ter o nome limpo, ajudar a sua família, ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária e ser rico para com Deus, pois tudo que nós fizemos, até um copo de água fria, tem galardão lá nos céus. Vemos claramente que a transferência de riqueza ela é administrada por Deus e Ele sabe como fazer para que, dando sabedoria, dando discernimento para você criar coisas, Ele vai dar graça e favor diante de reis, Ele vai mudar leis. Deus tem como fazer você prosperar no deserto. Como Ele fez com Isaac, como Ele fez que no ano da crise Ele colheu 100 vezes mais. Ele alimentou aquele povo no deserto por 40 anos. Então, Jeová Jiré não tem dificuldade em prosperar o pobre. Ele não tem dificuldade em fazer com que haja transferência de riqueza neste mundo tão injusto, tão egoísta, onde tão poucos têm muito e tantos estão passando fome e necessidade. Na verdade, o que vemos é que quando uma vida é administrada por Deus, é uma exceção. O mundo jaz no maligno. O que vemos sem dúvida é que este mundo é um mundo de avareza, injustiça, egoísmo. Ninguém se importa com ninguém. Mas quando você teme ao Senhor, Deus vai te dar graça, favor, vai abrir portas, vai te livrar de clientes falsos, vai te livrar de falcatruas. É claro que Deus vai conseguir falar com você e te guiar mansamente às águas tranquilas. Certamente aquele que teme ao Senhor prosperará, meus amados irmãos, pois esse é o jeito de Deus trabalhar. Deus, Ele cuida dos seus filhos. E sabemos que neste mundo material precisamos de recurso financeiro para sobreviver e para ajudar pessoas. Então isso faz parte. É secundário? É. O principal é a salvação da alma. O azeite transbordando, a fé, as vestes limpas, ali limpando-se passo a passo em temor humilde, não escondendo pecado, brincando com o pecado, buscando o reino de Deus, sua justiça. Sim, mas certamente Paulo, quando ele passou por uma dificuldade financeira que nenhuma igreja o ajudou, ele começou a fazer tendas, trabalhou pela dureza do coração, porque digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia diz que se você reparte coisas espirituais, é normal que as pessoas repartam coisas materiais. Então Paulo, ele tinha como obreiro o direito de ter um salário para trabalhar em tempo integral, mas pela dureza do povo que não ajudava, ele começou a trabalhar secularmente, mas foi por pouco tempo, pois a igreja de Filipos o ajudou e ele pôde voltar integral para a obra, não estando embaraçado com nada, a não ser de manhã até de madrugada atender pessoas, estar meditando na palavra, orando, se enchendo do Espírito Santo sem distração alguma. Não digo que pastor que trabalha secularmente, que pastor que trabalha em outra coisa além da igreja está errado de maneira alguma, mas o bom seria que a igreja tivesse recursos financeiros para que os pastores estivessem envolvidos o tempo que precisar daquele obreiro, seja de manhã, ou de tarde, ou de noite, ele estivesse na obra. Então isso requer recurso financeiro. E quando uma obra agrada ao Senhor, Deus começa a enviar recurso financeiro para ter bastante auxiliares que estejam ali para atender o povo.
Isso também é importante, pois muitas vezes, se o pastor está envolvido com muitas coisas e muitas situações, ele acaba, quando vai pregar, ele está ansioso, ele pode estar preocupado, ele não orou bastante, ele não teve tempo para visitar as pessoas, porque ele estava ali atendendo ao seu serviço. Então, que Deus possa abençoar os pastores que trabalham também, mas que possam preparar para que a sua igreja possa sustentá-lo e ele estar integral na obra.